Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, acesse e conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. O WhatsApp é São Paulo 974012235. Chat no site da AltV, ainda um telefone à sua disposição, São Paulo 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado federal Bruno Covas. Bruno Covas, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Zancopé, boa tarde aos demais membros aqui da mesa que você vai apresentar, boa tarde ao telespectador, boa tarde ao nosso ouvinte, prazer estar aqui de volta no Gente que Fala. Filiado ao PSDB, né? Também conosco o vereador Eliseu Gabriel. Tudo bem, Eliseu? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, um prazer enorme estar aqui mais uma vez nesse programa tão prestigiado e tão importante da política brasileira, vamos dizer assim. Tem que ter cuidado ao anunciá-lo, porque você é filiado ao PSB. PSB. E eu sou louco para trocar tudo, mas o Bruno é PSDB e você é PSB. Ok? Tem um D a menos, mas muito bom. Empresário Neftales, bom tê-lo aqui, Neftales. Mais um prazer novamente estar aqui com grandes amigos dividindo essa mesa e novamente na sua companhia, de grande apresentador Zancopé, no programa Gente que Fala. Demorou quanto tempo de Guarulhos aqui no Ibirapuera? Como sempre, 2 horinhas. Então veio rápido. Vereador Laércio Benco, bom tê-lo aqui, Laércio. Obrigado, Zancopé, te cumprimento toda a mesa, cumprimento a você, ouvinte, você internauta, você telespectador que está participando aqui com a gente. Tenho certeza que será um debate muito rico aqui. E esqueceu de falar que eu sou do PHS, hein? Eu ia... Que é bem diferente do PSB e do PSDB. Presidente estadual do PHS. Obrigado, okay? Zancopé. Eu tenho que tomar cuidado com todas essas siglas aqui, porque eu sou muito bom para me atrapalhar com tudo isso. É muito P e tudo mais aqui. Bom, o Bruno Covas é quem vive mais essa agitação, mas nós todos passamos por isso. A semana começou agitada, com os ministros sendo convocados pela presidente Dilma em pleno Dia dos Pais para uma reunião para discutir a crise política, além de votações de medidas polêmicas, como o trecho da reforma política que autoriza a doação de empresas a partidos, redução da maioridade penal e do andamento da Operação Lava Jato. A longa semana para o governo só deve terminar no próximo domingo, que vai culminar com a manifestação em todo o país. Bruno Covas, você que vive diretamente isso, essa turbulência toda em Brasília. E nós vivemos aqui, o Neftales, o Benco e também o Eliseu Gabriel vivemos aqui. Cada um vive a sua turbulência, né? Cada um vive o seu, ainda mais nesse momento que o Brasil passa, que todo mundo está enfrentando dificuldades em todos os momentos, seja na iniciativa privada, seja na área política, seja na área econômica. Mas, enfim, semana passada, na segunda-feira, o governo reuniu todos os líderes da base aliada, prometendo que iam dar todos conjuntamente. No dia seguinte, na terça-feira, um requerimento apresentado pelo líder do governo perdeu por 270 a 170. Então, realmente, o governo está tendo muita dificuldade em organizar a sua base. Nós atravessamos não apenas uma crise econômica, mas uma crise política no país. O governo não tem um programa, não tem um projeto, não tem medidas sendo discutidas na Câmara que possam melhorar, seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista previdenciário, seja do ponto de vista, enfim, qualquer área. Não há nenhum projeto para o país sendo debatido de autoria do governo na Câmara. E aí o governo tem muita dificuldade em avançar, tem muita dificuldade em dialogar. Nesse momento de crise, enfim, a gente já não sabe mais o que é mais causa, o que contribui mais para a crise que a gente vive. Mas, enfim, o vice-presidente foi outro dia dizer que o país precisa de alguém que possa juntar todas as forças e que alguém que possa unificar e pensar no Brasil daqui para frente. Acho que está muito difícil, a situação cada vez mais se deteriorando. Nós estamos chegando em agosto com saudades de janeiro, e pelo andar da carruagem nós vamos chegar em dezembro com saudades de agosto. E com ansiedade por dezembro e janeiro de novo? Benco, Eliseu. Olha, eu vejo essa crise
e lembro muito de um livro que eu li na faculdade, A Revolução dos Bichos, né? Onde o pessoal, os bichos se revolucionam, tomam conta da fazenda, expulsam o fazendeiro e depois começam a fazer a revolução entre si e destroem totalmente a fazenda. E nós vivemos um momento muito triste, porque a maior oposição ao governo, a causa maior das brigas, de tudo que está vindo para cima, a gente que acompanha a política por fora e por dentro, a gente sabe que a grande oposição ao governo vem do próprio PT, dos rachas de dentro do próprio PT. O que falta hoje, o que dá a maior sensação de crise política no Brasil e a falta de uma luz no fim do túnel é a desorganização total da oposição. É o governo totalmente perdido. E quando nós precisaríamos ter uma oposição eficiente, uma oposição unida, nós temos o Aécio Neves defendendo impeachment, Geraldo Alckmin não defendendo impeachment, Fernando Henrique elogiando a Dilma Rousseff, o José Serra sabe lá preocupado só com os próprios interesses, no PMDB os três grandes cardeais, Eduardo Cunha, Michel Temer e o Renan Calheiros não falam a mesma língua, ou seja, a oposição está mais perdida que o próprio governo. Então isso demonstra que, além da situação ser absolutamente preocupante, nós estamos em determinada situação, não economicamente, mas politicamente pior que a Venezuela. Porque a Venezuela, pelo menos, já tem uma oposição consolidada, teremos uma eleição agora, nas próximas semanas, onde a oposição deve ganhar de lavada, e já há 1 ou 2 líderes, mas uma oposição consolidada para as próximas eleições presidenciais ganhar a eleição. Aqui nós temos a oposição destroçada por brigas internas, por brigas que talvez por conta da velha política pensam talvez muito parecido do que o PT pensa. Aliás, ideologicamente falando, programaticamente falando, é difícil separar PT de PSDB. Então, a luz no fim do túnel, ela está muito longe, muito apagada. Eu acho que nós temos, assim, pelo menos mais 2 anos de uma crise muito triste. Se preparem e temos que criar novas lideranças, novos líderes políticos a partir dessas eleições municipais que virão agora em 2016. Quer se manifestar já? Bom, a oposição tem 100 dos 513 deputados, né? O PHS, que é a base governista, estamos aguardando o governo dar uma orientação, né, um projeto para isso, porque a população votou no projeto que aí está. A população quis continuidade, mas o governo não apresenta de que forma ele quer governar esse país. O ajuste fiscal que foi enviado retirou direitos trabalhistas, infelizmente, né, dificultou, seja para o pescador conseguir o seguro defeso, dificultou para conseguir pensão por morte, dificultou a vida do trabalhador para conseguir os direitos que foram conquistados durante muitos anos. Agora, é claro que a gente discute o dia seguinte com a maior liberdade, com toda a transparência que precisa ser feita dentro de um sistema democrático que aí está. Mas, não por isso, quando chega o momento de ir para a rua, quando chega o momento de enfrentar uma eleição, o partido esteve unido, como esteve em 2014 na candidatura do Aécio Neves. Eliseu. Olha, o que eu acho que está acontecendo é o seguinte: existem vários arranjos e vários interesses de grupos para tomar o poder, para derrubar a presidente. Um quer derrubar porque vai assumir o Temer, o outro quer derrubar porque vai ter eleição. Não sei de que jeito, se o Temer e a Dilma forem derrubados. O outro vai derrubar desta ou daquela forma. Então, em vez de a oposição, em vez de o pessoal pensar de ter uma agenda para o país, a agenda da oposição e de boa parte da ex-situação é tomar o poder. Então, esse é o problema grave. Porque o ajuste fiscal, eu não defendi esse ajuste fiscal. Eu fiz campanha para o Eduardo Campos. Aliás, hoje, aniversário de 50 anos do Eduardo Campos. É um homem que faz falta para o Brasil. Nesse preciso momento está havendo um grande evento de homenagem ao Eduardo Campos, né, que faz 50 anos hoje, e dia 13 faz 1 ano de sua morte. Bom, eu acho que o que há é isso, porque o ajuste fiscal que a Dilma está fazendo, o grande susto foi ela fazer esse ajuste, era um ajuste de outros setores da oposição. Agora, é interessante que o ajuste foi mandado para o Congresso. Eu não defendi esse ajuste na eleição. Eu defendi o Eduardo e a Marina. Não é? Mas outros candidatos defenderam esse tipo de ajuste, que a Dilma dizia que não fazia. Agora, isso vai para a Câmara e quem defendia esse ajuste agora é contra. Quer dizer, por quê? Porque está preocupado em tomar o poder. Então, são essas questões, essa coisa que tem no Brasil, dessa questão de querer tomar o poder a todo custo, sem as vias democráticas, cortando a ordem democrática, que está dando um problema.
Claro, a Dilma pode sofrer impeachment? Pode, mas dentro da legalidade, dentro da lei, se houver alguma coisa que a faça. Mas nesse momento de grave crise, não é? A grave crise, como disse o Bruno, é em função da crise política, não é só a crise econômica. A crise política está colocando a crise econômica na estratosfera. Não é? Isso é o grande problema, porque esses vários interesses, né? Vocês andam acompanhando, são 4 ou 5 grupos querendo tomar o poder. Um vai elege um, outro fica outro tem. Eu não vou dizer os nomes aqui. Todo mundo sabe quais são. Todo mundo acompanha. Mas eu pergunto, esses grupos têm alguma agenda para o país? Tem alguma agenda para o país? Eu diria até... Você acha, só um pouquinho, você acha, por exemplo, que eventualmente a Dilma pode cair por causa desse movimento de rua? É importante. Porque, olha só, o grande erro do PT, como ele disse aqui, o meu amigo Lércio falou, né, é com quem ele se juntou. Se juntou com um monte de gente que muita gente dá nome de um certo bicho, né? Bicho pequenininho assim e tal. Se juntou com esses... E são esses caras que estão querendo derrubar, os próprios ex-aliados do PT. Então nós temos aqui uma crise gravíssima e uma falta de projeto para o país, uma falta de uma agenda para o país. Mas a própria presidente não apresenta uma agenda. Não, ela não apresenta a agenda. Ela propôs qual é o grave problema dela? O grave problema dela é que ela disse que ia fazer outra coisa e está fazendo o que está fazendo. E não conversou com ninguém, né? Quem deveria estar assustado eram as pessoas que, aliás, eram as pessoas que esperavam que ela fizesse outro tipo de ajuste. Mas o interessante é que todo mundo, mesmo quem propunha esse mesmo ajuste, está assustado, está dizendo que é contra. Então, esse é o problema. O grande problema dela foi não ter proposto um pacto, uma conversa com a nação, que o país é um país ainda sólido. É um país, se continuar do jeito que está, da maneira como ela está fazendo, vai chegar a virar Grécia, né? Mas o Brasil é um país que tem condição de sobreviver, tem condição de ser um grande, continuar crescendo, mas precisa ter um acerto político. Esse é o problema. Aliás, que falta faz o Eduardo Campos nesse momento. Sem dúvida, porque a crise política hoje no Brasil, ela se dá porque nós temos 2 grandes grupos políticos, a atual situação e a ex-situação, que não pode ser chamada de oposição, uma ex-situação que criou um clima, uma instabilidade muito parecida com a de hoje, que gerou uma crise econômica, que foi até 2002, que gerou a eleição do Lula, por causa do descontentamento naquela época. E a gente não pode esquecer que, por exemplo, o Aécio Neves veio aqui para São Paulo e falou: me dê em São Paulo que eu lhes dou o Brasil. E ele perdeu a eleição no primeiro turno em Minas Gerais, no estado dele. Se o Aécio tivesse ganho em Minas Gerais, talvez ele tivesse feito... seria hoje o presidente em São Paulo. Agora, por que será que ele não ganhou em Minas Gerais? Porque o mineiro também conhece um pouco do Aécio Neves, sabe que PT e PSDB são 2 faces da mesma moeda e tentaram apenas mudar, como aqui talvez só não se mudou porque a oposição aqui, os 2 principais candidatos à oposição, o Padilha e o Scaff, eram muito ruins. Então não havia uma condição de se derrotar o Geraldo Alckmin, apesar de toda a crise que nós vivemos aqui no estado de São Paulo também, que é uma crise de segurança, uma crise, foi anunciado agora na Veja, o monotrilho só vai ficar pronto em 2018, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. No Japão tem terremoto lá, os caras arrumam as autoestradas em 1 mês, aqui um monotrilho para ser construído vai demorar 2018, nossa linha de metrô anda a passos de tartaruga. A crise da Sabesp, da qual eu fui presidente, a crise está voltando. A crise hídrica veio para ficar, basta quem mora na zona norte de São Paulo sabe do que eu estou falando, teve que readequar toda a sua vida por causa da crise hídrica, que não é culpa de São Pedro, é culpa de uma falta de planejamento de um grupo que está no poder há 32 anos no estado de São Paulo, e um grupo que está querendo se perpetuar no poder no governo federal. Ou seja, como diria Maquiavel, escolha seu adversário e permaneça no poder. E PT e PSDB fazem isso perfeitamente. Um escolheu o outro como adversário e estão se perpetuando no poder. Neftales. Olha, eu vejo realmente essa situação que está acontecendo no país, de briga entre poderes. Quem está sofrendo com isso é a população. Nós vemos aí que a Dilma foi eleita e não tem realmente um projeto para o país de desenvolvimento. O país está afundando, a credibilidade do país está muito alta, os investidores estão indo embora. Então, o que eu vejo, e sempre disse isso, é que eu sou a favor da alternância de poder. E nós estamos vendo o PT há muito tempo no poder aí, estamos vendo a lambança que eles estão fazendo, inclusive nesta situação de reposição
nessas investigações do Petrolão, do Mensalão, e é como disse o nosso amigo Eliseu, ele juntou amigos que estão levando o nosso país ao caos junto com a presidente Dilma. Verdade que ela tem o PT tem uma grande, vamos dizer assim, parte nisso tudo, deputado federal Bruno Covas, mas eu vejo a situação muito complicada à frente desse país. Eu acho que vai se complicar muito mais. Nós temos aí, dia 16, um grande movimento que vai mexer com o país, eu não tenho dúvida disso, porque a movimentação e o descontentamento popular é grande. Então, eu acho, Zancopé, que se eu fosse a presidente Dilma, eu assinaria a minha renúncia. Simples assim? Simples assim. Algo a acrescentar ou posso chamar a CPI Não, da apenas Petrobras aqui? o vereador Eliseu tratou aqui a questão do dia 16. Eu acho que dia 16 é mais um componente. Eu acho que não é aquilo que está fazendo. Não É Não, mais o tal um do Eduardo componente, Cunha que está... É mais um componente mostrando a insatisfação da população. É importante as pessoas participarem, levarem as suas ideias, enfim, irem para a rua. Para a gente virar mesmo a página da história, que o brasileiro sempre foi um povo que nunca reclamou, que nunca expôs sua opinião, sempre foi algo muito fácil de controlar. Então, acho que mostrando que as pessoas querem ir para a rua sim, querem dar a sua opinião. A gente ainda viu um momento de construção da democracia no país. Então, mostra que não é só em período eleitoral, onde você vai lá votar, inclusive é uma obrigação, é o mínimo que se faz, mas também fora desse período as pessoas vão para a rua e vão mostrar isso aqui. Dá licença, porque tem um artigo na Folha hoje muito interessante, que fala assim, que os ratos que o governo colocou para dentro são os mesmos que vão derrubá-lo. Quer dizer, então, essa é a questão. Quer dizer, como é que essa democracia de coalizão que o PT levou ao extremo é a grande fragilidade do país, é o grande problema do país. As ruas são importantes, mas eles dizem que são os ratos que foram colocados para dentro no governo, são os mesmos que vão derrubar o governo. Então, você percebe, Bruno? Eu acho fundamental. Agora, eu acho um problema nesse movimento de rua. Eu acho que essa coisa de dizer... Porque, assim, se a gente pensa que hoje, com essa história de rede social, etc., cada um fica no seu quadradinho. Eu gosto de cachorro, eu sou do GLBT, eu sou do movimento disso. Não existe ligação entre as coisas. Então, não existe aquilo que é a base da política, que é a questão da unidade na diversidade. Onde é que a gente se junta? É assim que se faz política. Você juntar o que é comum entre as várias pessoas, entre as várias ideias. Se não faz isso, não é política. Claro. Então, esse movimento, em muitos momentos, até converso muito tenho amigos lá, como o Zizo, conheço muito bem ele, eu sempre falo isso, né, que a questão precisa politizar esse movimento, senão ele vai dar com os burros na água. Não é essa história de ser contra a política, assunto aí, não é isso. Quer dizer, ou você você junta onde que é o comum. O movimento com receio de não partidarizar acaba não politizando. E despolitizando, que ele fica realmente inócuo. um problema grande. Desmobilizando, né? Exatamente. Ele fica inócuo. Eu sou a favor do movimento de rua, sempre participei de rua desde o tempo da ditadura e antes. Então, precisaria ter uma politização efetiva desse movimento para ele ter força para mudar o país. Claro. Mas, Eliseu Gabriel, o teu partido, o PSB, é da base de sustentação da... Não participa? Não. Saiu. Saiu. Mas faz tempo, desde o Eduardo Campos. Não, mas esse ano nunca entrou. Nunca entrou? Eu sei. Não, mas eu vou chegar... Nós nem fizemos campanha para Dilma, nem no primeiro, nem no segundo turno. Não, eu vou chegar nesse aspecto. Saiu antes, né? Saiu antes, teve a sua própria linha de participação na política e depois ficou fora. Independente. Mas aí é que eu pergunto, esses partidos não teriam que se empenhar também em cobrar? Porque é fácil dizer que a oposição é só o PSDB. Não, a oposição não é o PSDB. Hoje a oposição é tudo. Eduardo Campos ele conseguiu aglutinar uma quantidade tão grande de deputados através de interesses muitas vezes escusos, né? Em coisas mais domésticas, assuntos de interesses pessoais de cada um, né? Que ele tem a oposição, quer dizer, junto com a oposição do PSB, que é a oposição oficial, do PPS, do PSD e o PSB, que é a oposição mais independente, né?
Não existe uma oposição unificada. Existe o PSDB, o PPS, o PSB. Aí são você oposição. colocou onde eu queria chegar. Não, mas são Que oposição é essa? Não, que é uma se oposição, une? são oposição. Eles têm votado muitas vezes, praticamente sempre A juntos. oposição juntou um bloco para Hoje- tentar eleger um presidente da Câmara, que foi o Júlio do Beto, PSB. o Delgado, o Júlio Júlio Delgado Delgado. foi o Delgado, candidato, é isso. teve quase a mesma votação do Arlindo Chinaglia. Cento e Aliás, esse poucos foi a votos. pedra de toque do grande erro Exatamente. que a Dilma cometeu na relação Logo com o no governo. início. Foi ali o grande problema. Bruno Covas também, Neftales, Laércio Benco, Eliseu Gabriel, membros da CPI da Petrobras, criticaram a convocação da advogada Beatriz Catapreta para prestar esclarecimentos sobre seus clientes honorários na Operação Lava Jato. Ela atuou em 9 dos 22 acordos de delação premiada. E a notícia vai com mais detalhes. Mas o que acontece, Bruno, você que está presente lá? Bom, o que acontece é que ninguém segura requerimento lá na CPI, porque a hora que segurar o primeiro, se segura todos os outros. Então, todos os requerimentos são lá apresentados, principalmente de depoimento, são aprovados, porque senão você começa a entrar no mérito de cada um, e aí a gente já tem um problema muito grande. Então, todos são aprovados por acordo. Esse, por exemplo, está num bloco de 100 requerimentos que foram aprovados conjuntamente. Acho que questão relação advogado-cliente é uma questão que nós não vamos mexer nisso. Acho que a principal contribuição que a meu ver pode dar para a CPI é exatamente a gente aprofundar a discussão da delação premiada. Né? Esse novo instituto que foi criado recentemente, de que forma a gente pode garantir que ele exista, sem inclusive os ataques que vem sofrendo recentemente, de que prisões arbitrárias são utilizadas para forçar delação premiada e que algumas delações premiadas não condizem com a realidade. Então, para a gente poder, inclusive, acho que um dos instrumentos da CPI, que não julga ninguém, mas pode não apenas enviar para o Ministério Público, mas surtir projetos de lei de iniciativa da Câmara dos Deputados, que a gente possa aperfeiçoar este estudo da delação premiada. E a advogada Catapreta, é um advogado que conhece muito bem isso, e eu, pelo menos, a linha que eu vou adotar quando ela for lá de inquirição dela é exatamente isso, para que ela possa ajudar com ideias de que forma o Instituto da Delação Premiada pode ser aperfeiçoado no país. Laércio Benco é advogado. Vamos separar aqui minha manifestação em duas partes. Primeiro, politicamente, quero parabenizar a honestidade ideológica aqui do deputado Bruno Covas, que assumiu, que convocou, porque foi uma aprovação por unanimidade. Isso que ele falou é totalmente verdadeiro, que você tem alguns procedimentos combinados numa CPI, eu já presidi 3 na Câmara Municipal, que se há um trato de se evitar ao máximo a convocação. O que não podemos fazer, me desculpe aqui o Eliseu Gabriel, você tem um Júlio Delgado no dia seguinte, depois daquela onda, você vai falar, não, eu votaria contra, eu só não votei porque estava ausente. Aí é Demagogex 200 miligramas, que a gente não pode sobreviver com isso, não pode viver com isso na política. Você convocar uma advogada, na função de advogada, eu particularmente, aí falando como advogado, e poucos pensam como advogados, apenas os advogados, eu tenho que ser contra a convocação da Beatriz Catapreta. Mas nesse instante agora, depois do que ela falou no Jornal Nacional, agora sim ela tem que ser ouvida. Agora eu defendo a oitiva dela. Eu antes era contra, mas depois da entrevista que ela deu no Jornal Nacional, em vários setores, que ela foi ameaçada, agora ela tem a obrigação de dizer por quem ela foi ameaçada, quem a ameaçou, porque ela disse, ela colocou em dúvida um conjunto de deputados absolutamente heterogêneo. Ali na CPI, ali você tem todos os tipos de deputados dos mais variados partidos. Então, quem a ameaçou? Eu, como cidadão, agora quero saber quem a ameaçou. E se ela não for a CPI, conseguir uma liminar para permanecer em silêncio, acho que a CPI tem que interpelá-la judicialmente, porque eu acho que, antes de mais nada, precisamos saber quem ela ameaçou e qual o teor dessas ameaças. Porque senão fica uma situação muito confortável também. Eu saí porque fui ameaçada. Pera lá. Isso aí não faz parte do jogo. Se ela fosse lá como advogada, se mantivesse advogada, tudo bem, o advogado ele tem o direito de não se manifestar em qualquer assunto que possa vir a prejudicar o seu cliente. Isso é sagrado na profissão dos operadores do direito. Agora, já que ela não é mais advogada e disse que foi ameaçada, que fale por quem e qual o teor. Eu acho que... Pois não, Eliseu. Por favor. Não, só pegando essa questão da
Como é? Cata Cata Preta. Preta. Cata Preta. Cata Preta. Beatriz né? Cata Preta. Parece capa preta, mas é Capa Preta é nome de Preta. Exu, da nossa Umbanda. Exu, é. É Salve Exu, É Capa verdade. Preta. Ela falou, tem um episódio muito interessante que falaram para ela, pô, mas você pegou 20 milhões? Ela falou, nem metade disso, imagina. Você vê que coisa, que mordida. Outra parte ela não pegou mordida porque na foi língua, TED. né? Eu não sei direito se é justo ou não justo, mas essa fala, esse fato é uma coisa muito esquisita dela falar, né? Eu acho que ela tem que ser ouvida sim, mesmo porque, como disse o grande amigo aí, vereador Cláudio Benco, ela fez uma denúncia gravíssima numa grande rede de televisão, e isso tem que ficar esclarecido. Quem é que ameaçou, quem é que enquadrou essa situação, porque a delação premiada está prejudicando vários interesses do governo federal. Isso está claro. O PT está desabando, a casa está caindo, porque mostraram várias irregularidades, principalmente, que eu digo, o deputado federal Bruno Covas, no Petrolão. Imagine se a hora que abrir a caixa preta do BNDES. Né? Então, eu acho interessante, sim, mas ela tem que vir, e você, como percursor, deputado federal, tem que fazer com que ela declare quem a ameaçou. Isso é importante, o país precisa saber isso. Porque se há essa ameaça velada para uma advogada que está defendendo o seu cliente, e esse cliente resolveu falar a verdade, que o país necessita de estar passando a limpo, isso não é esclarecido? Não, eu acho que tem que ser convocado assim e tem que levar isso aos limites extremos da investigação. Preciso ir para o intervalo. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e ainda a TV Guarulhos retornará em instantes. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes.
Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 da NET, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. Conosco hoje, deputado federal Bruno Covas, filiado ao PSDB, empresário Nef Tales, vereador Laércio Benco, que é presidente estadual do PHS, e vereador Eliseu Gabriel, filiado ao PSB. Eliseu, bom ver Pirituba e região representada no programa. Quando teremos a ponte ligando a Lapa a Pirituba? É um projeto antigo, Marcelo Hideki Matsu, aqui de São Paulo. Bom, esse projeto é um projeto antigo mesmo, e agora o que era mais difícil nessa dificuldade toda é conseguir os recursos. Os recursos vêm da Operação Urbana Água Branca. Isso foi votado na Câmara. Então, recursos já estão teoricamente conseguidos. E eu estive na Secretaria de Infraestrutura Urbana da cidade de São Paulo, já existe um projeto feito e agora estão partindo para um projeto executivo de construção, né? Agora, a pressão que a gente tem feito é muito constante e a mobilização da população é importante, a pressão, não é? Eu acho que o projeto sai de onde para onde? Ele sai da Lapa, a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, ela começa na Lapa. Sim. Vai para Pirituba e vai até Perus. É a antiga Estrada Velha de Campinas, né? Havia uma ponte, depois que fizeram as marginais, a ponte foi destruída. Então é muito importante essa ponte, o projeto já está praticamente feito e agora é questão de pressão, de agilidade que infelizmente o poder público no Brasil não tem. Mas estamos a caminho de conseguir. Um abraço para você. Mas é só falar para o prefeito que dá para, se fizer a ponte, dá para fazer uma ciclofaixa, a ponte sai rapidinho. Bruno, Jaime do Jardim Bonfilholi, por que nesses últimos 20 anos de governo do PSDB só foram inaugurados 37 quilômetros e 200 metros de metrô? Dá uma média de 1 quilômetro e 900 metros ao ano. Lembramos que, mesmo com a chegada das parcerias público-privadas em 2006, né, foi capaz de acelerar o processo de transporte tão necessário para São Paulo. Só fiz isso porque não deu para fazer mais, porque deveria ter feito mais mesmo. É um sistema importante, a população, os estudos mostram, deixa o carro para poder andar de metrô. Acho que há uma vontade muito grande que isso possa andar ainda mais rápido. É uma pena que nesse momento ainda dificulta ainda mais a questão financeira, né? É difícil você conseguir, inclusive, avançar com empréstimos que estavam já engatilhados para poder dar mais rápido. A dificuldade grande, toda obra complexa como essa envolve. Em alguns momentos contou com
parceria da prefeitura, em outros não contou, em alguns momentos contou o governo federal, em outros momentos não contou, mas acho que deveria ter andado mais rápido, como o governador também entende, né? Claro que gostaria de ter entregue muito mais estações e a todo momento vai se cobrando agilidade nessas obras, que são importantíssimas. Laércio Helder da Moca quer saber a sua área eleitoral na cidade. Na realidade, eu nasci e me criei na Vila Jaguara, ali periferia da Lapa, divisa com Osasco, mas por conta de uma atuação partidária que vem desde a época que eu era vice-presidente do PV e hoje sou presidente estadual do PHS, nós temos uma votação totalmente espalhada e difusa entre toda a cidade de São Paulo. Então não há uma região assim que eu tenha mais votos ou que a gente tenha algum destaque. Eu sou um vereador que falo que sou um vereador da cidade de São Paulo. Quem mais aqui? Eva do Glicério. Por que tanta preocupação com a possível falta d'água? Vocês estão esquecendo que o nosso governador garantiu que não teríamos racionamento. Eva do Glicério. Olha, como presidente da CPI da Sabesp, eu posso dizer o seguinte, só não há racionamento de água, porque para racionar você precisa desligar. E a nossa tubulação está tão velha e houve tão pouco investimento durante os últimos 30 anos, e isso consta nos anais da CPI, dito pelo engenheiro Paulo Massato. Tá? Não sou eu que estou falando, é o engenheiro Paulo Massato da Sabesp, que se desligar e ligar, estoura toda a tubulação. Então, a melhor forma que existe é a diminuição da pressão, que deveria ser 10 metros de coluna d'água, hoje é apenas 1 metro de coluna d'água, que satisfaz apenas os bairros mais baixos. As regiões mais altas, principalmente da Zona Norte e daquela parte da Zona Leste, que é mais próxima da Zona Norte, tem sofrido muito por causa disso. E aí, se você pode chamar de racionamento, diminuição de pressão, falta d'água, o nome que você dá não importa. O que importa é que a pessoa abre a torneira e não tem água. E essa situação vai se agravar. E isso tudo por causa de uma forma errada com que aqueles que estão no poder desde 1982 encararam a água, passando a encarar a água como produto, vendendo água, inclusive abrindo as ações da Sabesp na Bolsa de Valores de Nova York, onde foram distribuídos mais de 4 bilhões de dólares de lucro para acionistas, não tirando a Sabesp, que também é, tirando o governo do estado de São Paulo, que é acionista, mas para acionistas privados americanos, foram mais de 4 bilhões de dólares de lucro distribuídos em Nova York, e nós aqui estamos sem água porque não se tem dinheiro agora para investir. Então, se tratou a água como um produto e não água como um bem de uso comum. E isso é, mais uma vez, coisas que a gente mostra, que PT e PSDB pensam exatamente da mesma forma, porque a gente sofre também, não podemos só condenar o governador Geraldo Alckmin por não encarar as coisas de uma forma ambientalmente correta. O PT, que está há 20 anos no governo, não investiu nada em energia eólica, não investiu nada em energia das marés, não investiu nada em energia solar, coisas que poderiam também minimizar essa crise hídrica, porque a água muitas vezes ela tem que ser desviada para hidrelétricas. Então nós temos realmente as duas faces da mesma moeda, PT e PSDB, como responsáveis por todos esses males. E a situação que já foi ruim ano passado será pior. Eu quero fazer um apelo aqui também ao vivo. Governador Geraldo Alckmin, estou há 40 dias tentando marcar com o senhor para lhe entregar o relatório da CPI da Sabesp. O senhor não tem agenda. Eu vejo que o senhor tem, às vezes o senhor vai entregar ambulância em Andeara, o senhor vai tomar cafezinho e comer pastel por aí nas ruas. Por favor, dê uma brechinha de 5 minutos na agenda, que nós gostaríamos de entregar o relatório da CPI da Sabesp para o senhor, porque eu acho que seria muito importante o senhor ler. Bom, eu só queria reforçar essa questão da Sabesp. Eu acho que, no que ele falou, o conceito que é usado na água como uma mercadoria, eu acho que esse foi o problema básico, né? Quer dizer, então, a Sabesp, principalmente, ela se baseou principalmente em fazer obras para buscar água e no consumo, quer dizer, estimulando o consumo para vender mais. Então, acho que esse aspecto é muito grave, porque a água é finita, né? Quer dizer, é diferente de você produzir liquidificador. Você vai estimulando comprar mais, ou televisão, qualquer coisa assim. A água não, ela tem um fim. Então, acho que esse é o problema básico que o Laércio falou. Quer dizer, essa visão, não dá para você ver a questão da água como sendo um produto simplesmente não é na economia capitalista, você produz mais para vender mais. Esse é o problema básico. Então, a gente acaba numa situação grave. Eu acho que essa questão da educação para o consumo
já deveria ter sido feita há séculos, há muito tempo atrás, e tem que ser continuada. Eu imagino, espero que não aconteça isso, né, de a gente ter essa falta d'água. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui. Ele chamou o Alckmin, eu queria informar que o Alckmin está naquele evento de Pernambuco. Precisa falar para Pernambuco que ele está lá no evento do Eduardo Campos. Eu vi na TV agora há pouco. Neftales, explica para a gente. 17 anos depois, a Câmara dos Vereadores de Guarulhos devolve o mandato a Neftales, mandato de prefeito? Para você ver. Ele foi né? cassado. Mais próximo. Foi cassado. Foi cassado em 1998. Dia 23 de dezembro de 1998. Uma cassação completamente discutida pelo não repasse do duodécimo. Entramos na Justiça e a Justiça pediu um laudo pericial contábil, não mais que justo, por ser a questão do repasse. E se não me engano, o perito Arles de Napoli concluiu, naquele momento, que o ex-prefeito Neftales não tinha passado simplesmente o devido, e por lei, mais 2,8% a mais do que deveria ter passado. Portanto, ele nunca deixou a Câmara sem pagamento, ou sem que funcionasse, ou pagasse seus funcionários. Ele passou 2% a mais ainda do que devido. Com isso, a Câmara Municipal foi chamada aos autos e ela passou a ser reconfessa, porque ela emitiu, o deputado federal Bruno Covas, Eliseu e Laércio Benco, emitiu uma certidão aos autos, se manifestando sobre este laudo pericial e confirmando que o laudo estava correto. Então, nesse momento, ficou concretizado, sim, o golpe político para tirá-lo do poder, o saudoso ex-prefeito Neftales. Passado alguns anos, ele acabou falecendo, infelizmente deu uma perda de objeto. Mas é o que eu digo, para um político, uma cassação ela é eterna, ela precisa ser justificada. Se há, e eu como político também, que sigo os mesmos passos do meu saudoso falecido pai, e mesmo que não fosse, eu não poderia deixá-lo jamais sofrer uma injustiça como está hoje comprovada documentalmente. Inclusive, eu tenho um site onde mostra todo esse golpe, essa situação, que é o www.neftales.com.br, que mostra o golpe sofrido por ele. Um homem que representou a cidade de Guarulhos como governador do Estado de São Paulo interino, presidente da Assembleia Legislativa, 3 gestões como deputado estadual, fundador do Movimento Democrático Brasileiro em pleno regime militar em 1968, e que sequer, por perseguição política, meus amigos aqui da mesa, vou citar nome porque eu acho que tem que ser citado, a própria administração do PT, na época, com o senhor Eloy Pietá, ela chegou ao ponto de cassar a concessão de um túmulo de um ex-prefeito, de um político tão responsável como era o ex-prefeito Neftales. Sequer a família pôde enterrá-lo no seu terreno. Olha onde que nós chegamos. Olha onde este partido faz. E eu sou mesmo. Eu mostro realmente a verdade e não tenho aqui receio nenhum de citar nomes. E são documentos. Eu tenho documentos que, inclusive, estão no meu site. Quando foi agora em março de 2014, eu entrei junto à Câmara Municipal com todos esses documentos, juntei todos esses documentos da cassação, levantei junto ao Fórum de Guarulhos na 6ª Vara Civil e entrei com um pedido de revogação do decreto de cassação, pois a própria já era reconfessa. E eles montaram um processo todo, está na mão do presidente hoje, vereador professor Jesus, para que seja expedida, sim, de acordo com o regimento, uma sessão ordinária que seja levada em votação novamente, mas já declarado que não houve dano. Já declarado que não houve dano. E que seja levada, e espero que seja restabelecida a justiça. Pois, como digo, a nossa luta continua contra a injustiça e a favor da verdade. E estaremos lá, como sou continuidade nesse processo administrativo e nesse processo político todo.
E não vou parar enquanto não mostrar. Guarulhos precisa saber do que houve e Guarulhos precisa saber a administração que tem atual hoje e quem são os seus hoje os seus poderes que fazem tudo para chegar ao poder. Então é esta, Zancopé e amigos, aqui presentes da mesa, que a minha luta. E esperamos, aqui vai um recado ao presidente, que coloque logo em votação o presidente, para que a população veja, para que a justiça seja restabelecida, aonde a própria Câmara, a própria Casa é reconfessa no processo. Vereador Laércio Benco, você preside agora a CPI das torcidas organizadas na Câmara Municipal? Exatamente. Quero entender, porque a Assembleia já fez, não aconteceu nada. É que nós entendemos, com todo respeito, aliás, é uma pessoa que tem o meu total respeito, o presidente Fernando Capês, mas... Ele é anterior, né? Anterior. Exato. Não, mas ele foi um dos... Sim, ele é presidente. Não, o que eu quero dizer, ele é presidente atual. Mas né? ele teve a sua bandeira sobre torcidas. Mas ele foi um dos protagonistas dessa CPI. E só que nós queremos fazer essa CPI de uma outra forma, porque nós temos um outro entendimento sobre o problema das torcidas organizadas. Eu que sou torcedor fanático, vou em todos os jogos do meu time, o Palmeiras, e nós verificamos que a CPI, vamos imaginar o seguinte, existiria Mancha Verde sem Palmeiras? Palmeiras pode, amanhã o Conselho do Palmeiras acabar com o clube, é um direito estatutário. Existiria Gaviões da Fiel sem Corinthians? Existiria Independente sem o São Paulo? Existiria a torcida jovem sem o Santos? Não. Então nós não podemos entender, quando se fala em liberdade de associação das torcidas uniformizadas, a liberdade de associação nas torcidas organizadas, eu como jurista entendo que é uma liberdade restritiva, porque ela só pode, já que ela se associa em torno de um clube, ela tem que se encaixar aos moldes desse clube. E esse clube também tem que se responsabilizar por essa torcida organizada. Um grande exemplo positivo que aconteceu recentemente no Brasil foi quando o presidente do Cruzeiro, depois de uma briga danada, de uma briga generalizada, proibiu a torcida do Cruzeiro de usar, uma das torcidas uniformizadas do Cruzeiro, de usar os símbolos do Cruzeiro. Vamos lá, quero ver o deputado federal Bruno Covas, não sei se ele é santista, como o avô dele, ele começar a vender camisas com o símbolo do Santos. Vão vir cobrar royalties dele, ele vai ter que pagar alguma coisa para isso. Agora, por que a torcida uniformizada pode usar os símbolos e o clube não se responsabiliza em absolutamente nada? Nós temos um caso típico, por exemplo, do deputado federal, colega do Bruno André Sanches, que quando foi conveniente para ele, colocou a Gaviões da Fiel dentro do clube para expulsar o do Alibe do clube, ganhou as eleições e agora não consegue mais tirar a torcida uniformizada dentro do clube, tanto é que teve aquele episódio de invasão da torcida organizada na sede do Corinthians. Simplesmente as imagens sumiram, desapareceram, ninguém entregou imagem nenhuma para a polícia não teve as imagens dos invasores, porque obviamente agora tem que aguentar o pessoal. Então eu sou a favor das torcidas uniformizadas, mas a favor de um regramento das torcidas organizadas, considerando uma cadeia que ela é inexorável, ou seja, CBF, Federação Paulista de Futebol, clube e torcida organizada. Nós temos que criar uma legislação, temos que criar uma estrutura onde, se Gaviões da Fiel e Mancha Verde fazem uma bagunça em Perus, na estação de trem de Perus, e quebram algumas lojas e morre gente, tem que se responsabilizar o indivíduo ali que causou a briga, tem que se responsabilizar a torcida uniformizada, tem que se responsabilizar o Palmeiras e o Corinthians, tem que se responsabilizar a Federação Paulista de Futebol e a CBF. Todos têm que ser responsáveis. Não adianta só a CBF e a Federação Paulista lucrar com as belas imagens que as torcidas organizadas criam para a venda dos direitos de imagem de TV. Elas também têm, CBF, Federação Paulista, também têm que se responsabilizar, não podem fazer de conta que não existe. Eu, por exemplo, no último jogo no último Palmeiras e São Paulo, que eu tive no Palmeiras, quando o Palmeiras ganhou de 4-0 de São Paulo, tinha um idiota da torcida Porques, que eu fiquei ali sentado do lado, ali. Estava eu, meu filho, minha esposa e minha filha. Ele já estava muito drogado. E aí, quando o Palmeiras fez o 4º gol, ele simplesmente baixou o calção e começou a mostrar o órgão genital em direção da torcida do São Paulo. E eu com minha filha e minha esposa do meu lado.
quem vai processar esse cidadão? Se eu quiser processar esse cidadão, processo quem? O cidadão, a torcida uniformizada, o Palmeiras, que é o responsável pelo evento. Eu paguei caro para estar lá dentro. Eu responsabilizo a Confederação Brasileira de Futebol, que também, se ela tem poder para mandar fechar, mandar abrir, punir jogador, etc., etc., ela tem que ter responsabilidade sobre as torcidas organizadas também. Não pode se furtar a isso, porque é muito fácil querer abraçar o que interessa e deixar de lado aquilo que não interessa. Então, a outra grande questão que nós vamos querer tratar é a Polícia Militar. A Polícia Militar não está aí para ser babado de torcida uniformizada. Me dá uma dor no coração quando eu vejo torcedor sendo escoltado de Itaquera até o estado do Palmeiras, enquanto esses policiais poderiam estar de folga, poderiam estar nas ruas fazendo outras coisas. O clube cobra caro por um ingresso, então que se contrate seguranças particulares. E qualquer empresa de segurança tem seguranças armados, seguranças treinados que podem deter qualquer um em flagrante, porque se você não sabe, eu, Zancopé, o Eliseu, o Bruno, o Nefinho, todos nós podemos prender qualquer um em flagrante e levar até a delegacia de polícia, só que nós não temos preparo físico nem técnico para isso, mas uma segurança patrimonial privada tem. Então, que se contrate segurança privada. Eu não vejo PM num show do Roberto Carlos. Ali a segurança é privada. Então, é para discutir todo esse conceito, e não simplesmente sou a favor ou contra de torcida organizada. Isso é uma discussão muito pobre. Nós queremos aproveitar os 120 dias que teremos para essa CPI, prorrogáveis por mais 120 dias, para fazer uma discussão profunda e rica sobre o tema. Eliseu Gabriel, você é coautor da lei sancionada pelo prefeito Fernando Haddad que cria o CRECE. É isso, Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola. Isso mesmo. Quer dizer, uma coisa importantíssima que existe na educação, que o Brasil está caminhando para isso, é a democracia, né? Quer dizer, a coisa é fundamental na educação que as famílias participem, né? Quer dizer, não é você mandar uma criança para a escola e achar que a escola vai resolver, vai educar. Quer dizer, tem que haver uma interação muito intensa entre a família, entre as comunidades escolar como um todo e a escola e a criança. Então, os conselhos de escolas que existem, funcionam em muitas escolas, são muito importantes. Mas existe uma necessidade de ter uma ligação entre todos eles, né? que haja uma interação, haja uma troca de experiência entre todos eles. E aí que entra o CRECE, né? E esse CRECE, ela, na verdade, é uma institucionalização de um conselho que já existe, vamos dizer assim, amadoristicamente. A gente institucionaliza representantes dessas várias escolas para ter encontros, para trocar experiências. Então, esse é mais um passo para democratizar, para que haja uma participação mais efetiva da comunidade junto às escolas. Essa é a principal. Agora já é lei, é possível? É uma lei, é uma possível agora, isso. Agora tem toda uma regulamentação de como vai funcionar, as regras e tudo isso, então é isso que vai ser feito, está sendo feito agora. A regulamentação dessa lei. Posso só aproveitar? Eu acho essa iniciativa importantíssima, né? Se a gente for comparar o ensino público de hoje com o ensino público de 40, 50 anos atrás, nós tivemos uma vitória, que é a vitória da universalização. Isso é. No passado, o ensino público era de qualidade, mas era para poucos. As pessoas prestavam vestibular para entrar na escola pública, né? Hoje, você, bem ou mal, tem aí garantido 99, 99,5%, 100% de vaga no ensino público. A gente precisa vencer o outro desafio, né? Vencemos da quantidade, agora é o da qualidade. Exatamente. E esse é um desafio que, claro, o gestor público não pode se furtar a sua responsabilidade, né? Presidente, governador, prefeito. Mas também é um desafio que é dos dirigentes, que é dos diretores, que é dos professores, que é dos alunos, que é dos pais dos alunos, né? A participação ela é fundamental para que a gente possa melhorar a qualidade da escola pública. E os números mostram, na escola que tem a Associação de Pais e Mestres atuante, é uma escola diferenciada. Melhora muito. Que está lá verificando onde está indo o recurso para aquela pequena obra, verificando por que o professor falta mais, por que o professor falta menos. Tem um diretor que democratiza a relação na escola. Nossa, a escola melhora muito. Eu tive a oportunidade de, como deputado estadual, conseguir aprovar uma lei que garante ao estudante a criação do Grêmio Estudantil. Então, agora já apresentei uma para que possa valer também
nacionalmente, a gente só tem a lei que garante a criação da UNE e das uniões estaduais de estudantes, para também garantir ao estudante o direito, né, de um fórum que ele possa debater não apenas política num sentido amplo, não apenas política como a gente debate aqui, das várias questões, mas também o dia a dia da sua escola, o dia a dia do professor, o dia a dia do conteúdo programático. Eu acho que esse é um debate, né, enquanto as pessoas acharem que a escola pública ela é do município, ela é do Estado, a escola pública é das pessoas. A escola pública é da população que frequenta, é de todos nós. A gente não vai conseguir vencer esse grande desafio. Bruno Covas, muito bom tê-lo aqui no Gente que Fala. Espero que consiga uma oportunidade para retornar breve. Obrigado, agradeço a oportunidade, agradeço a gentileza, agradeço o convite. Para mim não é convite, é convocação. Estarei sempre que solicitado. Muito obrigado. Nef Tales, mais 2 horas para retornar a Guarulhos. Sem problema nenhum, sempre um prazer estar aqui, principalmente na companhia de grandes amigos, né, que eu conheci agora, o vereador Eliseu, doutor Cláudio Benco, vereador amigo há muito tempo. Laércio Benco, me desculpe. Cláudio Benco, não. Me perdoa, Laércio. Zancopé, como sempre, convidado aqui estarei. Né? E ao deputado federal também, né, Bruno Covas, onde temos histórias grandes assim, de tradições políticas. E pedindo, como disse o nosso amigo, estarei aqui convocando, estarei aqui com certeza à disposição do programa Gente que Fala. Laércio Benco, vereador, grato por tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Zancopé. Cumprimento a todos da mesa, cumprimento aos demais. É um prazer estar aqui. Convoco as pessoas para irem dia 16 para as ruas, mas também temos que ir para as ruas dia 16 e mudar. Não adianta reeleger o Geraldo depois e reeleger a Dilma depois, que não dá em nada. Então vamos para a rua e vamos para a urna depois mudar de verdade, com gente nova de verdade. Eliseu, obrigado. Gabriel. Muito bom revê-lo, Eliseu. Não, é uma alegria muito grande estar aqui, Zancopé, esse programa maravilhoso. Dar um abraço aqui no Fausto Camunha, amigo de sempre. Saudar aqui o Bruno Covas, um deputado tão brilhante, tão atuante. O Nef Tales, que eu espero que você siga o caminho do seu pai, você seja prefeito de Guarulhos para mostrar que seu pai era limpo, não tinha nada a ver com essa história, foi um grande golpe que foi dado na cabeça dele. Saudar também novamente o Zancopé, o meu amigo, colega de vereança aqui em São Paulo, o Laércio Benco, e um abraço a todos que nos ouviram e agradecer a atenção de todos. E todos depois temos aqui as festividades de comemoração do aniversário da Zenilda, logo depois. Zenilda, é mesmo? Vamos participar. Parabéns, Zenilda. 35 anos ela está fazendo hoje. Sem dúvida. Parabéns. Gente que Fala tem na direção o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção, aniversariante Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Retornaremos amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.